Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Olhar da Coruja, onde aprendemos a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Aline, terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e da felicidade, taróloga. E vamos às nossas apresentações, a apresentação deste canal. Seja muito bem-vindo a essa nova etapa, gente. Olha só, eu já sou uma pessoa aqui, digamos assim, já tenho um canal aqui no YouTube, um canal que iniciou, parou, agora eu voltei, que está com o nome de Leve na Alma, mas ele começou como Florescer Espiritual. Pois bem, muitos processos de amadurecimento, muitas coisas aconteceram e cá estou aqui para auxiliá-los, através do tarô, das cartas terapêuticas e do baralho cigano, com orientações para a sua vida, certo, gente? Orientações com reflexões profundas, com consciência e muito acolhimento para vocês. Então, olha só, eu quero explicar um pouquinho para vocês como surge esse nome, o Olhar da Coruja, e por que o Olhar da Coruja? E vocês vão dizer, é porque tu tem uns olhão grande. Não, gente, não foi por conta disso. Bom, primeira coisa assim, de tudo, eu nunca quis ser professora, tá? Eu sempre quis ser artista. Por quê, gente? Vou falar isso, que é coisa que acho que a gente precisa falar logo assim para destravar o negócio. Eu fiz teatro dos 9 aos 24 anos de idade. Então, de criança, aquele sonho, eu queria ser artista, mas isso era muito difícil para mim. Mas eu tinha tanto habilidades comunicativas como habilidades artísticas, de artes plásticas, de fazer tudo que vocês possam imaginar dentro das artes plásticas. Então, gente, eu segui o caminho das artes. Mas quando eu fui fazer faculdade de artes, olha que loucura a vida, né? Quando eu fui fazer faculdade de artes visuais, não tinha para fazer bacharel, era muito caro. E tinha para fazer, assim, que fosse acessível dentro da minha realidade, que eu ia pagar. O que tinha para fazer? A licenciatura. Então, fui lá eu fazer a licenciatura, gente. Mas pensando, meu Deus, eu não quero dar aula, eu não quero ser professora. Realmente, eu fui professora durante 9 anos e não bateu, não deu match. E olha que eu venho de uma família com várias irmãs professoras. Só que aí, gente, eu segui a caminhada do holismo. E se tu não viu o vídeo que eu falei sobre a minha pessoa e sobre toda essa caminhada e por que eu estou aqui agora te orientando por meio das cartas, vai ali assistir os vídeos iniciais, tá? Por favor. E antes que eu esqueça, já te inscreva no canal, assine o sininho das notificações, porque isso é muito importante para esse canal crescer e chegar a mais pessoas. Eu conto com vocês, tá bom? Então, olha só, gente, o que acontece? Eu fui seguindo esse caminho, assim, daquela coisa, é o que dá, então eu vou fazer isso, é o que dá, tá dentro daquilo que eu gosto, sem saber que a vida já estava me conduzindo a algo que era o meu caminho de alma. E aí eu fiz essa bendita licenciatura, dei aula, fui professora, né? Uma professora de teatro, uma professora de artes, então um pouco mais leve, assim, mas com muita dificuldade da parte burocrática da profissão, notas, reuniões, aquelas coisas, tudo aquilo que é muito, muito concreto, aquilo era muito difícil para mim fazer. Mas aí eu fazia, bom, tá ali, tem que fazer, vamos fazer. Pois bem, gente, depois, mais tarde, quando eu comecei a fazer toda a parte holística, foi quando eu comecei a ser chamada para dar aulas. E aí eu entendi que o meu caminho era do professor, era do mestre, que tem a simbologia da coruja. Eu nunca me identifiquei com a simbologia da coruja, porque eu nunca me identifiquei com uma professora, nem como uma mestra, eu não achava uma professora uma mestra. Foi aí, depois de muitos anos na minha vida, tendo que trabalhar essas questões internas, que fazendo o meu mapa astral, eu fui entender que eu realmente vim nessa vida para ensinar as pessoas sobre o oculto, sobre aquilo que a gente não vê, trazendo profundidade, olhando as coisas da alma, das emoções mais profundas. E aí eu digo, poxa,
eu vou ter que ensinar. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, não tem jeito. Então cá estou aqui, utilizando as cartas como uma ferramenta, como um caminho, como um viés para fazer este caminho com vocês. Então estou aqui de forma muito feliz, de corpo e alma, para fazer esse trabalho para vocês. Esse trabalho, essa ideia de iniciar o Olhar da Coruja começou no final do ano passado, onde eu estava no processo de mudança. Então, eu estou aqui, gente, num lugar provisório. Esse cenário vai mudar muito em breve, tá? Mas, assim, até que né, a gente finalizou todo o processo de mudança, criança, início do ano, aula, aquela coisa toda, eu precisava ter as coisas mais organizadas para esse movimento acontecer, porque ele demanda, e porque se é para estar aqui, que eu esteja no mínimo de corpo e alma, para entregar o meu melhor para vocês. Pois bem, vamos voltar aqui. Por quê? Porque eu quero falar sobre o olhar da coruja. Então, o olhar da coruja tem a ver, essa ideia inicial tem a ver com o arquétipo da coruja, do mestre, do professor. Sim, tem a ver. Depois foi juntando as coisas e eu fui entendendo. Mas teve algo muito significativo que me fez olhar para isso, que foi um pouquinho antes de eu fazer o meu mapa, que aí eu fui juntando as peças, eu fui, sabe, a gente vai juntando as peças para conseguir encontrar esse caminho, quando o caminho de alma da gente não é óbvio, entendeu? Quando a gente é muito ligado à espiritualidade, e no vídeo anterior vocês vão entender isso que eu estou falando, porque eu conto um pouco melhor, assim, essa parte. Então, gente, o que acontece? E fiz muitos anos de terapia reencarnacionista, as antigas regressões terapêuticas, hoje investigação do inconsciente. Eu fiz muitas investigações do inconsciente e as regressões nas duas épocas. Eu fiz antes como cliente e depois de muitos anos, depois de mais de 10 anos, eu fui estudar psicoterapia reencarnacionista. É uma ferramenta sensacional, maravilhosa, mas nem todo mundo está pronto para ela. Ela é profunda demais e muitas pessoas ainda não estão prontas para viver isso. E a própria espiritualidade até fala um pouco disso, né? Não tem necessidade, mas para algumas pessoas isso às vezes é importante. E eu tive essa oportunidade de estudar, e então, enquanto estudante, a gente faz muitas vezes, a gente passa pelos processos. E depois eu fiz mais uma especialização, então eu fiquei bastante anos trabalhando e estudando sobre a psicoterapia e todo o processo. E então regredi muitas vezes, fiz muitas regressões, muitas investigações do inconsciente, né? E muitas delas, no final, principalmente ali, quando eu estava buscando respostas ainda sobre a minha profissão, entendendo o que eu ia ser, porque nem na psicoterapia reencarnacionista eu também me encaixava, eu comecei a fazer regressões, além das de estudo, mas enfim, comecei a fazer essas regressões para saber respostas, para ter respostas. E aí, gente, todo o final dessas regressões, eu via uma mulher recebendo dos seus mentores, de costas para mim, como se fosse eu, recebendo dos meus mentores, como se fosse um arco e flecha, que ele cruzava na minha frente, um tigre de bengala do lado, e no meu ombro um animal enorme. E eu pensava, é uma águia. Eu sempre enxergava muito. Pois bem, fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz várias dessas. E a cena que finalizava era em ângulos diferentes, situações diferentes. No final, quando ele dizia, você vai descer, você vai voltar, tenha coragem. E aí, até me emociona. E aí ele colocava em mim as armaduras e eu ia, assim, algumas cenas era muito bonita, aquele cabelo voando, o vestido esvoaçante, o tigre de bengala do meu lado, que eu sou apaixonada, e aquele bicho no meu ombro. E adivinha, depois de algumas vezes, eu pude enxergar
aquele bicho. E era uma grande coruja branca. Ela era linda. Depois de algum tempo, eu fui pegar uma das minhas caixas artísticas que eu fazia as esculturas de biscuit. Eu tinha feito há alguns anos um Papai Noel de biscuit, todo azul, porque eu sempre gosto de coisa diferente, né? Aí inventei de fazer um Papai Noel azul para decorar a minha árvore, embaixo da árvore, né, gente? E no lado do Papai Noel, no ombro do Papai Noel, eu havia colocado uma coruja branca. E eu não tinha me dado por conta. Então, coisas que estão no nosso inconsciente que nós manifestamos. Feito isso, todo esse auê que eu contei para vocês para dizer que a coruja estava presente na minha vida. Eu nunca imaginei como ia manifestar essa coruja e nem achava que eu estava pronta ainda para esses aspectos, até que a espiritualidade começou, não, vamos lá. Tem que fazer, tem que passar adiante conhecimento, tem que passar adiante conhecimento. Não me senti apta, aquela história toda, ai, vocês conhecem, aí passou um tempo, tá, vamos lá, vamos encarar essa bronca. E é esse o caminho, é esse o caminho. E eis que quando eu me mudo para esse lugar onde eu moro hoje, que é aqui no interior de uma cidade grande, mas é no interior, é gostoso, eu caminho pelas ruas e eu encontro as corujas. E elas estão ali pertinho de mim. E toda noite uma bendita de uma coruja para na grade da minha casa e fica. E as minhas filhas já deram até um nome para ela. E ela é uma coruja, gente. E aí eu disse, nossa, olha quanta simbologia para falar para mim, para dizer para mim, é o momento, chegou o momento. E aí como eu ia juntar tudo isso? Bom, eu tentei de várias maneiras. Eu tentei fazer as instruções por meio das ervas, dos cristais, dos florais. Eu tentei tantas coisas, mas não encaixava, não vingava, faltava algo. Esse algo era eu. Era eu estar aqui ensinando vocês e conversando sobre a minha vida, sobre as estruturas, sobre as coisas da vida, sobre tantas coisas que eu já passei, tantas coisas que eu já passei difíceis dentro dessa caminhada espiritual e outras tão bonitas, mas de incentivá-los a buscar algo que fortaleça o interior de vocês. E veio por meio das cartas, porque as cartas elas são algo que me conecta e vocês vão ver no outro vídeo o porquê de ter utilizado estar aqui como taróloga. Então, gente, eu quero dizer assim para vocês, este é o Olhar da Coruja, é um canal com uma simbologia importante para mim, uma simbologia profunda, não é porque eu pesquisei na internet, achei que esse nome era bonito, ou porque é um nome que... Não, realmente isso é especial, por conta das vidas passadas em que eu acessei, e eu não contei para vocês as vidas, né? Porque são muitas, são, né? São coisas assim que talvez num curso, né, não assim aberto eu falaria. Mas essa questão em si eu quis falar para vocês, para que vocês entendessem a profundidade do Olhar da Coruja. Porque sim, é um canal profundo. E aqui a gente vai encontrar profundidade. Certo, gente? Não é mais um canal de previsão. Nem só acho que é tão bom em prever coisas, apesar de ter sonhos premonitórios. Mas eu acho que as cartas elas têm que vir também para fazer refletir, ecoar em você algo positivo para que você transforme a sua vida. Até porque a vida só vai mudar a partir do seu movimento, a partir do meu movimento. Certo, gente? Isso pode ser leve, pode ser divertido e a gente se diverte aqui também, tá? Então, assim, ó, a gente vai começar a ter as leituras. Vejam agora os próximos vídeos. Esse canal está iniciando, então eu vou colocar mais vídeos aqui. Vocês já vão ver as leituras de abril. Certo? Não esquece, te inscreve no canal. Um beijo no teu coração, gratidão por estar aqui e a gente continua firmes e fortes nessa caminhada com o Olhar da Coruja.